Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o XPLG, fundo de logística da XP, mais um mês aí acompanhando. E bora para o relatório gerencial, mas antes, aquele pedido, não deixe de curtir este vídeo. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir isso, mas eu vou continuar pedindo até que isso seja, sabe aquele comportamento onde já é automático? Então, sempre que você entrar no vídeo meu, você vai falar, eu não quero ouvir mais o Eric falando para curtir, eu já vou curtir logo de uma vez. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o relatório do XPLG de abril. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. O fundo pagando 82 centavos e como vocês sabem, o fundo vai pagar 82 centavos por um bom tempo. Falando, os pagamentos dos rendimentos serão realizados no dia que é observado o fato relevante de janeiro do Neologística, cujas cotas são detidas 100% pelo fundo, possui um resultado base de caixa acumulado distribuído, que foi a venda daquele imóvel lá de Santo Agostinho, só para vocês lembrarem dessa situação. O XPLG ele é dono 100% de um fundo chamado NE Logistic, fundo imobiliário. E este fundo tinha um imóvel, o imóvel que foi vendido. A questão é a seguinte: quando, pela lei de fundos imobiliários, se o imóvel é vendido, parte do lucro que o fundo recebe, ele tem que distribuir esse lucro no semestre 95% dele. Ou seja, se ele recebe tudo de uma vez, ele vai ter que distribuir isso tudo de uma vez. Ou se ele recebe parcelado, ele vai distribuir isso sempre, já recebeu nesse semestre, ele vai ter que distribuir 95% disso. Porém, a questão é a seguinte: o fundo, para ter uma estratégia de não ter que pagar tudo isso, o que eles fizeram? Por ser 100% dono desse fundo, eles fizeram uma assembleia no NE Logistic, falando o seguinte: olha só, cotistas do NE Logistic, no caso é só o próprio XPLG. Vocês autorizam eu não pagar, usar a regra dos 95%, pagar esse lucro sem usar essa regra, pagar o quanto eu quiser durante o período? Sim, autorizamos. E é o que vai acontecer. Como é o próprio XPLG o dono desse fundo, então não tem, é o Chaves olhando para o Chaves, sabe? O Chaves comprando coisa do Chaves mesmo. Porque, lembrando, pessoal, existe a lei de fundo imobiliário, onde existe a lei, o artigo que fala que 95% do lucro caixa auferido no semestre tem que ser distribuído. Porém, se os cotistas fizerem uma assembleia e decidirem, não, nós não queremos que o fundo distribua esse lucro esse semestre e distribua só o ano que vem. Pode acontecer. Por exemplo, outra hipótese: o fundo precisa pagar uma amortização de uma compra, mas não tem dinheiro. O que ele pode fazer? Chama os cotistas. Em vez de eu pagar usar o resultado que eu tenho que distribuir 95% dele. Eu não vou distribuir rendimento e vou usar esse dinheiro para pagar o imóvel. Posso? Pode, se os cotistas aprovarem, pode, então não precisa cumprir essa questão dos 95%. Então foi isso que aconteceu. Para o fundo não precisar ter que distribuir tudo e aí acabar tendo problema para distribuir os dividendos nos próximos semestres, o que ele fez? Aprovou esta regra no NE Logistic FI de não precisar distribuir os 95%. Então ele pode distribuir o lucro do jeito que ele quiser e um tempo que ele quiser. Tanto é, pessoal, que a gente vai ver no resultado, cada mês ele vai distribuir uma quantidade de lucro que ele quiser para poder pagar os dividendos que ele tem que pagar. Então, falando, possui um resultado distribuído somado àquele que ainda vai oferir e reconhecer, que são acho que 30 parcelas, se eu não me engano, que dá um total de 3,38 por cota, sem considerar a correção inflacionária. Sobre as movimentações, o fundo celebrou um contrato de locação aí nos módulos 1.2, no G200, no WT Extrema, com área total de 23.400 metros quadrados. O fundo possui 64%, só que na verdade o fundo ele simplesmente trocou, porque ele não diminuiu vacância nesse caso. O fundo ele passou a alugar, a vigorar com concomitância à rescisão do ocupante anterior. Então foi uma simples troca. Isso é muito bom porque mostra eficiência no imóvel, mas não muda a vacância do fundo. A vacância do fundo continua 5,2%. E aqui, pessoal, a gente vê, essa aqui é a tabela de abril atual. Eu sempre gosto de colocar a do mês anterior para a gente fazer algumas comparações. Primeiro ponto, aumentamos em 20%, basicamente em 20%, a receita de locação.
Esse é um dos pontos, né? A gente não sabe, tem algumas falhas do relatório que a gente não sei, e isso não mesmo que tenha reajuste, se a gente for pegar e falar, pô, será que foi reajuste inflacionário? A gente não sabe, porque o reajuste inflacionário de abril foi 1%. Na verdade, a gente está pegando o reajuste de março, né? Porque o reajuste é em março e cai no caixa em abril. Então a gente está falando só de 6% da receita do fundo. Tem algumas revisionais para esse ano, a gente não sabe se teve alguma revisional, a ponto de aumentar 4 milhões o aluguel, 20% o aluguel. Aqui, pessoal, pode ser N motivos. Pode ser antecipação, pode ser. E aí que, pessoal, que entra aquilo que eu falo na DRE do BTLG. Como que o BTLG corrige isso? Ele coloca uma outra linha aqui falando sobre ajuste caixa contábil. Ou seja, ele tem um recebimento que era referente ao mês anterior, ou uma antecipação, e aí no mês seguinte ele desconta ou acrescenta. Por isso que eu gosto muito, porque isso aqui é basicamente o que acontece, essas mudanças de receita de locação do XPLG de um mês para o outro, simplesmente pode ser ajuste caixa contábil. Só que ele não mostra isso, como o BTLG mostra. Aí a gente fica nessa dúvida do que é. E aqui lucro imobiliário, a gente vê que no mês passado ele pagou 10 milhões e meio, esse mês ele pegou 4 milhões. E aqui lembrando, pessoal, esse lucro imobiliário, ele é praticamente o rendimento do outro fundo, né, do NE Logistic. Deveria entrar aqui como rendimento de fundo imobiliário e não como lucro imobiliário, se a gente for seguir pela maneira correta, porque o imóvel não está no CNPJ do XPLG, e sim do NE Logistic. E aí o fundo gerou um pouquinho a mais, guardou 1 milhão de reserva, que dá, eu não vou fazer as contas aqui, mas ele pagou 82 centavos, então ele está tranquilo para pagar os 82 centavos aí, sem problemas nenhum. Bom, se a gente for pegar, o fundo tem 31 milhões de cotas, 1 milhão vai dar 0,3 centavos mais ou menos. Bom, parte de cotação, ele deu uma recuperada na cotação, quanto que ele, deixa eu pegar aqui, cotação do fundo, quanto que tá o... Deixa eu pegar aqui, acho que aqui embaixo, né? O patrimonial dele. Teria que fazer a divisão aqui para chegar no patrimonial, mas o fundo, aqui ó, 106, valor de mercado 101. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto que ele fechou hoje. O XPLG ele chegou a negociar a menos de 95 na época que ele... Ó, tá 99, se a gente for pegar aqui nos 6 meses, ele chegou a negociar a R$ 87. Eu até cheguei a falar nesse momento que estava valendo a pena pagar pelo risco XP, né? Tava compensando o risco XP. Ele coloca aqui 92% imóvel, mas na verdade é o que eu falo, né? Ele poderia separar aqui pelo Neologistic, né? Bom, aqui os locatários do fundo, a gente vê aqui vencimento de contrato, está tranquilo, vacância, né? Tá 5,2%. E é isso aí, pessoal. Mais um mês acompanhando o XPLG, os mesmos problemas de sempre, né, a questão de informação, mas o fundo está indo redondinho. Em termos de desempenho, o fundo está muito redondo, mas aí cabe a você decidir o preço, né, se o preço compensa ou não. E se você quiser saber os meus preços, né, com base na minha metodologia, seja membro da comunidade, link aqui na descrição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.